Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ai, tô aqui me arrumando, peraí, que eu não tô conseguindo fazer a apresentação. Oi, espero que vocês estejam bem, espero que essa semana seja uma semana muito boa para todos vocês. Eu acredito que todos me conheçam, mas é bom falar de novo que eu sou a professora Vanessa, de português. E essa semana a gente vai entrar aí na semana 11, né? Até imprimir aqui a nossa atividade. E nessa semana, eu vou aprofundar um pouquinho mais com vocês a respeito dos textos persuasivos. Por quê? Eu preciso falar de três assuntos com vocês. Eu preciso falar sobre. Eu fiz uma colinha aqui, né? Para ficar mais fácil. Eu preciso falar sobre como cada texto trabalha a informação, como que a gente vê as informações sendo passadas pelos textos, tá? Eu preciso falar com vocês sobre a persuasão, que é esse slide que a gente vai ver hoje. E a gente vai relembrar os níveis de linguagem, que foi aí uma das últimas matérias que nós vimos no finalzinho do bimestre passado, né, do primeiro bimestre. Então, assim, hoje eu vou focar mesmo esse vídeo, tá, sobre essas explicações para a gente começar a entender um pouquinho mais dos textos persuasivos. Vocês já usam persuasão no dia a dia de vocês, isso é muito claro, é muito nítido para mim, tá, principalmente com quem eu estou tendo contato presencialmente. Mas, mesmo você que está só remoto, ou você que está pegando a atividade na escola, você usa persuasão no seu dia a dia. Adolescente tem uma persuasão assim inata, é da idade de vocês, é do tempo de vocês isso, tá? Então a gente vai conversar hoje nesse vídeo sobre esse assunto. Depois eu vou gravar um outro vídeo para explicar exclusivamente a apostila, tá bom? Dessa semana 11. Então vamos lá? O que é persuasão? Segundo o nosso dicionário, a persuasão, e aí eu falo dicionário por quê? Porque o Aurélio é uma referência de dicionário no Brasil, tá? Na língua portuguesa. Então, segundo o Aurélio, persuasão é uma ação de fazer com que alguém acredite ou passe a acreditar em alguma coisa, tá? Então, persuasão tem a ver com esse poder aí de convencimento, de fazer a pessoa mudar de opinião ou adquirir um produto ou continuar na opinião que ela tem. Então, a persuasão ela envolve isso, tá? Esse convencimento. E aí tem alguns exemplos aqui. E nós temos, então, um exemplo, tá? Trouxe aqui essa charge para contextualizar aí o que é a persuasão, tá? Então, aqui a gente tem um sinal de trânsito, né, um semáforo, um motorista e uma pessoa que caracteriza um bandido aqui. E a fala dele para esse motorista é o seguinte: e como eu ia dizendo, é muito mais econômico você andar devagar e ser assaltado por mim do que correr e ser assaltado pelo radar. E eu nem somo pontos em sua habilitação. Esse ladrão ele usa dois argumentos interessantes para convencer o motorista a entregar o carro dele, né? Quer dizer, três. Primeiro, a arma, né? Porque ele tá com uma metralhadora. Então, se alguém aponta uma metralhadora para mim, eu acho que, né, eu ficaria paralisado, não sei. Mas, primeiro é a metralhadora. Segundo, ele usa o argumento, né, a persuasão de dizer que é melhor ele ser assaltado pelo ladrão, né, do que pelo radar. Ó, por quê, gente? Eu não sei quantos pais de vocês têm carro, né, ou já tiveram carro, mas a gente sabe que quando a gente sai de casa de carro, existem aí vários radares, pode ser na Dutra, pode ser por dentro da cidade, e eles multam mesmo se a gente estiver, por exemplo, a 5 km, 5 a mais na velocidade, a gente já é multado. O radar está pedindo 80, se você tiver 81, você já é multado. Então, esse ladrão usou de argumentação, de persuasão para com esse motorista, tadinho. Né?
Então, e o segundo argumento que ele usou também para convencer é que é mais econômico andar devagar, né? Isso aí é uma fala que acontece com quem é motorista. A gente sempre escuta que a gente tem que andar devagar, tem que andar dentro aí das leis de trânsito e tudo mais, tá? Bom, então vamos aos textos persuasivos, enfim. Os textos persuasivos são aqueles que têm como objetivo principal convencer o leitor, ou seja, induzir o receptor, aquele que recebe a mensagem, a adotar certo comportamento, a comprar certo produto, a acreditar em certa coisa, tá? E assim, a partir de um propósito bem definido, eles utilizam recursos persuasivos e um discurso argumentativo bem convincente. Então, a língua portuguesa, por ela ser muito rica, nós podemos usar certas estruturas linguísticas, eu falo de produção de fala, produção de escrita, para chamar a atenção desse leitor, desse receptor da mensagem, para que a mensagem seja realmente atrativa, tá? E que ela alcance o objetivo que é vender um produto, vender uma ideia e a pessoa comprar aquilo, tá? E o comprar aqui não é só financeiramente, por exemplo. A gente tem marketing, propagandas que preservam, de preservação do meio ambiente, de fazer a gente mudar as nossas atitudes, as nossas manias em prol de um bem do planeta, por exemplo. Quantos de vocês, por exemplo, ao escovarem os dentes, né, começa a escovar o dente, fecha a torneira da água? E quantos deixam a torneira aberta? Existem mensagens de conscientização justamente para isso, para que a gente mude o nosso hábito. Ao invés de deixar a torneira aberta sem estar usando a água, fecha e quando for enxaguar a boca, abrir de novo. Tá? Isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Que nem sempre o verbo comprar uma ideia, vai ser em sentido real, né? De comprar mesmo, de pôr dinheiro ali, tá? Bom, outro exemplo de texto persuasivo. Agora eu trouxe uma tirinha, né? E aí temos a Branca de Neve sendo abordada aí de 3 formas diferentes. A primeira é a bruxa, né? Que está oferecendo a maçã para ela e ela recusa. Segundo é a serpente, fazendo uma alusão aí a Eva, né? Quando Eva recebeu o fruto aí da serpente e a Branca de Neve também recusou. E aí veio um vendedor de celular. E aí ele ofereceu, né, a maçã e ainda fez uma proposta, né, que com mais 10 reais você ganha um celular. E aí sai, né, ela aceitou, pagou os 10 reais, comeu a maçã e aí tá lá desmaiada no fundo aqui, né, da casa. E aí o vendedor sai, é tudo uma questão de técnica. É desse jeito, né? Então, esse é um exemplo claro da persuasão, né? A pessoa que pratica persuasão, ela sabe exatamente qual é o público-alvo que ela tem em mente. E ela trabalha em cima para alcançar esse público e fazer esse público mudar de ideia, comprar o produto, mudar de convicção, de conceito, etc. Tá? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre essas técnicas, né? Trata-se, portanto, de um tipo de modalidade textual muito utilizada pelos meios de comunicação, tá? Artigos científicos, textos publicitários, posto que seu principal intuito, qual que é o principal objetivo de um texto persuasivo? É fazer o leitor mudar seu comportamento, tá? De tal modo, um texto publicitário que tem o propósito de vender um produto ou um serviço tem de estar preparado para atingir o seu público-alvo. Né? A gente não produz texto sem um público. Sempre tem um público exclusivo para que o meu texto seja lido, seja falado, seja escutado, etc. Tá? Parece uma tarefa simples, no entanto, são utilizados diversos recursos estilísticos e linguísticos para que você seja um novo comprador, tá? Existe, gente, uma faculdade só disso, tá? Existe faculdade de administração, por exemplo, que trabalha muito a questão da persuasão. Existe a faculdade de marketing,
tá? Que também trabalha muito a questão da persuasão. E língua portuguesa, nesses tipos de texto, assim, é muito importante, ela é muito forte, tá? A gente encontra aí figuras de linguagem, que foi a matéria que a gente viu no bimestre passado. A gente encontra verbos, né, dando ordem, pode ser tanto no imperativo quanto no infinitivo, dependendo do contexto. Enfim, são várias as funções aí do texto em língua portuguesa, tá? Agora, esse exemplo aqui, eu achei muito legal trabalhar com vocês, porque nós estamos estudando notícia, né? E a notícia, por mais que eu fale para vocês que a notícia tem que ser em terceira pessoa, que a notícia tem que ser impessoal, que a notícia ela tem que trabalhar com a informação sendo verdadeira, sendo atual e tal. Alguns jornais usam a pessoalidade. O que é isso? É colocar a opinião do produtor, do jornalista, daquele que escreve a notícia, usando palavras sutis. Eu quero mostrar isso para vocês, que eu acho que a gente tem que começar a ficar um pouco mais esperto quando a gente pega um texto para ler, né? Nós somos, brasileiro é muito crente. O que é isso? É de acreditar em tudo que vê, sem pesquisar ou sem se preocupar de onde veio aquela informação. Então, isso é muito importante a gente, desde agora, da adolescência e na nossa vida adulta, a gente se preocupar em como nós estamos recebendo essa informação é realmente verdadeira, essa informação realmente é impessoal, é imparcial, ou ela trouxe alguma opinião aí do próprio jornal, tá? Eu peguei a notícia da morte do ator Paulo Gustavo, tá? E a gente vai analisar primeiro essa notícia aqui, tá? Que é da fonte da CNN Brasil, uma fonte séria, tá? Um jornalismo bem sério, eu gosto muito. E vamos analisar uma outra notícia sobre o mesmo tema, só que de outra fonte, tá? Então vamos começar com essa. Nessa notícia, a gente já tem o título, né? Ator Paulo Gustavo morre aos 42 anos, vítima da Covid-19. Qual que é o enfoque dessa notícia? Qual que é o objetivo dessa notícia? Falar que o ator morreu, com a idade que morreu e do que morreu, que foi a Covid-19, tá? Então, a ênfase dessa notícia principal é falar que ele morreu de Covid, tá? Para mostrar que a Covid ainda mata. Ai, professor, mas como que a senhora tem certeza disso? Porque essa informação veio por último, tá? E tudo que a gente deixa por último é o que a gente vai dar ênfase. Você comece a observar as frases que você escuta. Por exemplo, alguém chega para você e fala assim: ai, você é linda, mas eu acho que você podia emagrecer. O que a pessoa deu ênfase? Que você é linda? Não, que você precisa emagrecer. Ela te chamou de gorda. Entendeu? Então, ela deu essa ênfase. Tudo que a gente deixa por último é o que é a ênfase da mensagem, tá bom? E aí veio aqui o subtítulo e eu copiei até o lead somente, que é o primeiro parágrafo, tá, gente? Eu não printei e não copiei a notícia toda. Vamos lá. Responsável por alguns dos maiores sucessos do cinema nacional, humorista deixa marido e 2 filhos, né? O que ele fez agora de novo? Qual foi a ênfase desse subtítulo, tá? A ênfase desse subtítulo é falar que ele era casado, né? Que ele era homossexual, casado, e que ele tinha 2 filhos e que ficou sem o Paulo Gustavo, tá? Então, é muito importante a gente observar qual é a informação verdadeira que a CNN Brasil quer passar quando escreveu essa mensagem, essa notícia, tá? Aí ele continua, aí ele começa agora no lead, vai responder o que, quem, quando, onde, talvez o como e o porquê, vamos ver, né? O ator, humorista e diretor Paulo Gustavo morreu na noite dessa terça-feira, dia 4 de maio,
em decorrência de complicações da Covid-19. Ele tinha 42 anos e deixa 2 filhos de 1 ano de idade, Romeu e Gael, e o marido, o médico Thales Bretas, com quem se casou em dezembro de 2015, tá? Então, ele quis dar a informação aí a respeito do que aconteceu, com quem que aconteceu, não falou onde, tá? Na nossa lead não tem informação do onde, tem a informação do quando, tem a informação do que aconteceu, né? E ele focou mais uma vez, ele deixou a ênfase aqui no que ele deixou, o que o Paulo Gustavo deixou, que foram os filhos e o marido, tá? Mais uma vez a gente tem aí uma ênfase mostrando a sexualidade, a homossexualidade dele, tá? Agora, a gente vai ver aqui a notícia retirada do G1.com, tá? Que é o site da Globo. Como que a Globo tratou essa notícia, tá? Então, vamos lá. Paulo Gustavo morre de Covid no Rio aos 42 anos. Para começar, o título, tá, focou na idade do Paulo Gustavo e não falou da sua profissão. Tem 2 teorias para isso. A primeira é que a Globo subentende que todo mundo já sabia que Paulo Gustavo era ator, então não precisava colocar isso no título, tá? E que a Covid no Rio de Janeiro também já tinha matado muita gente, ele não era a primeira celebridade a morrer de Covid, tá? Então, eles focaram, eles deixaram mesmo bem frisado a idade que o Paulo Gustavo tinha, 42 anos, ou seja, era um grupo que não fazia parte ainda do processo de vacinação, tá? Do protocolo de vacinação até hoje, né? Eles estão priorizando aí pessoas de 60, 70, 90, 80, 70, 60, 50 anos, mas 40 ainda não estava sendo vacinado, tá? Então, tem toda uma questão aí, mesmo política, por detrás das notícias, tá? Aí vem o subtítulo. Criador da personagem Dona Hermínia e um dos humoristas mais populares e admirados do Brasil, ele estava internado desde o dia 13 de março. No domingo, horas após acordar e interagir com o marido, o ator sofreu uma embolia, da qual não conseguiu se recuperar, tá? Nesse subtítulo, a gente já tem mais informações, fala mesmo do que ele faleceu. Ele faleceu de uma embolia pulmonar, tá? E aí vem agora o primeiro parágrafo, que é o nosso lead. O ator e humorista agora, eles focaram que ele é ator e humorista. O ator e humorista Paulo Gustavo, um dos artistas mais populares e admirados do país, morreu nesta terça-feira, aos 42 anos, vítima de Covid-19. Criador de Dona Hermínia e de outros personagens inesquecíveis no teatro, na TV e no cinema, ele estava internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio. Aqui era para vir um ponto final, porque tinha um link para o vídeo que eles tinham feito, tá? Observem que o teor da mensagem da Globo não mencionou em nenhum momento aqui, nem no título, nem no subtítulo, nem no lead, a questão do marido e dos filhos, tá? Isso, gente, é uma interpretação da emissora, tá? Diferente da CNN Brasil, que focou nisso. O foco dessa notícia, né, da CNN, é falar mesmo que ele deixou o marido e deixou os filhos. A Globo, né, a G1, não mencionou esse fato nessa notícia, tá? Nessa notícia que eu peguei, ok? Então, assim, a gente pode perceber que existe aí uma persuasão implícita por detrás da notícia, tá? Eu não estou aqui falando que é certo, que é errado, que a gente tem que parar de ver jornal, não estou falando nada disso. Eu estou mostrando para vocês que existem mensagens implícitas dentro dos jornais, dentro das notícias, e que são formadoras de opinião também. Elas colaboram para formar as opiniões, tá?
Então, assim, é bom a gente ler o texto e não achar que, assim, eu só tô lendo o texto só, isso não tem nada demais. Porque todo texto ele tem um objetivo, tem uma intenção e vai usar a persuasão para tentar te convencer de alguma coisa, tá bom? Então, é muito legal a gente fazer esse tipo de comparação, beleza? Vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês esse vídeo que tem um exemplo também de persuasão, e aí é uma propaganda, tá? Cansei já não dá mais, desperdicei demais, pra frente é que se anda, a vida leva e traz, não joga bola no lixo, não joga bola no lixo, não joga bola no lixo. E quando o sol chegar, eu vou aproveitar, te dar mais uma chance, não vou desperdiçar, não. Não joga bola no lixo, 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 não, não, não joga bola no lixo, não joga bola no lixo. Muito legal, né, gente? Então, agora quero analisar com vocês aqui alguns pontos dessa propaganda, tá? A gente está falando de persuasão. E aí a gente precisa assistir agora, analisando qual que é a persuasão que essa propaganda tem pra gente. Então vamos lá, eu quero que vocês observem, tá? Vou colocar o vídeo de novo. Eu quero que vocês observem quais alimentos estão aparecendo no vídeo. Quero que vocês observem quais as frases que estão fazendo você refletir a sua postura, a sua alimentação. Qual é o tipo físico das pessoas que estão nessa propaganda? É parecido com a gente ou é muito magro e a gente não tem esse padrão? O tipo dessa cozinha é igual à nossa, da nossa casa, né? Então, isso tudo tem a ver com a persuasão, com a forma como os produtores dessa propaganda estão tentando nos influenciar para atingir ou para comprar esse produto, alcançar esse padrão de vida social, tá? Então vamos assistir novamente e observem também a questão das frases, tanto da música quanto do que aparece escrito na tela. Vamos lá. Vou voltar de novo aqui. Cansei, já não dá mais, desperdicei demais, pra frente é que se anda, a vida leva e traz, não joga bola no lixo, não joga bola no lixo, não joga bola no lixo. E quando o sol chegar, eu vou aproveitar, te dar mais uma chance, não vou desperdiçar, não. Não joga bola no lixo, 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 não, não, não joga bola no lixo, não joga bola no lixo. Muito interessante, e a gente tem o seguinte, né? A gente pode observar que as pessoas dessa propaganda são todas magras, né? Nós temos aí alimentos, a maior parte deles não mostrou carne vermelha, né? O enfoque dessa propaganda foi bastante vegana. Nós temos uma mensagem aí, né, de verbos no imperativo: não joga fora no lixo, não joga fora no lixo, não desperdice. Isso tudo é o que, gente? É para justamente trabalhar em cima da persuasão. É para te convencer a não desperdiçar, a comprar uma cozinha dessa. Vocês viram, né? Vocês viram o fogão?
Gente, que fogão. Nossa, ali, ó, com a temperatura que você vai, né, no touch e vai aumentando, diminuindo e tal. Fantástico, né? Fiquei morrendo de vontade de ter uma. Bom, vamos lá. Então, sendo assim, o que pode parecer uma mensagem simples, como não joga fora no lixo, não desperdice alimentos, deixe tudo bem gostoso numa cozinha Electrolux, por detrás dessa mensagem existem diversos recursos que podem estar associados ao texto verbal. Por exemplo, o verbo no imperativo, a linguagem não verbal, que é o uso aí das imagens, das cores, né? Vocês viram os alimentos todos bem coloridos, enquanto a cozinha toda cinza, né? Nos tons de cinza, prata, preto, branco. Ou seja, o público-alvo é o maior foco dessas produções, tá? O público-alvo é o foco aí do texto persuasivo. E, portanto, o texto tende a ser atrativo para o leitor, né? Toda propaganda ela vai te chamar a sua atenção, né? As de comida, geralmente com tons vermelhos, porque o vermelho no cérebro ele tem essa ideia de abrir o apetite, de despertar a fome, tá? Quando você está muito nervoso, as propagandas, por exemplo, de planos de saúde, de planos dentários, são geralmente em tons de verde. Por quê? Porque remete aí à saúde, remete a ter vida, tá? Enfim. Assim, os emissores, que são os escritores, os que produzem esses tipos de texto, possuem técnicas específicas para atingir esse público, tendo um cuidado especial com os discursos, desde o uso de palavras e imagens, a linguagem e é o tipo de linguagem que vai ser formal ou informal, dependendo do contexto, né? A gente pode encontrar aí mensagens, textos persuasivos com linguagem informal também, tá bom? Bom, então quais são as principais características dos textos persuasivos? Primeiro, convencer e seduzir o leitor. Segundo, utilizar os recursos persuasivos. Quais são esses recursos? A argumentação, né? Você colocar aí em alta sua argumentação, eles vão argumentar, né? Não joga fora no lixo, não desperdice, né? São ideias aí que vão te trazer uma argumentação deles. Vai fazer um texto atraente, vai usar verbos no imperativo ou no infinitivo, dependendo do contexto, e vai usar os adjetivos, tá? Os adjetivos são, assim, fundamentais para elevar a autoestima da pessoa, para fazer a pessoa se sentir melhor, se sentir mais feliz. Então, eles usam os adjetivos também, tá bom? Eu agradeço aí a atenção de vocês para este primeiro momento, para esse primeiro vídeo, tá? E daqui a pouco vocês assistam também o vídeo da explicação da atividade. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo, tá bom? E ative o sininho, você vai receber as minhas atualizações. Um beijo para vocês e tenham uma ótima semana.